Olá, então vamos continuando o estudo a partir do artigo 35, que trata do crime de associação por tráfico. O artigo 35 ele diz assim: associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput e parágrafo 1º e 34 desta lei. Bom, deixa eu te explicar uma coisinha. Primeira informação em relação a esse crime. Esse crime é aquele crime que nós chamamos de crime de concurso necessário. Por que concurso necessário? Porque eu tenho que ter mais de uma pessoa para que o crime possa se configurar. A lei exige duas ou mais pessoas. Não confunda esse crime com o crime de quadrilha ou bando, que está lá no artigo 288 do Código Penal. Lá no artigo 288 do Código Penal, a gente tem o crime de quadrilha ou bando, que lá o mínimo de pessoas são 4. É 4, professor? É, porque ele diz assim: associarem-se mais de 3 pessoas. Quando ele fala associarem-se mais de 3 pessoas no artigo 288 do Código Penal, é porque eu tenho no mínimo 4 pessoas. Aqui eu não preciso desse número exagerado de pessoas. Basta ter 2 ou mais. Então o número mínimo de pessoas para que esse crime se configure são 2 pessoas. Então a primeira informação é crime de concurso necessário. Tem que ter no mínimo 2 pessoas. Segunda coisa, vamos supor que eu tenho um maior, né? E eu também tenho um menor, um inimputável, melhor dizendo, participando desse crime. Então eu tenho um maior e um inimputável. Pode ser um menor, porque menoridade, você sabe, gera a inimputabilidade no direito penal. Então eu tenho um maior e um inimputável. Será que eu posso considerar o inimputável como sendo uma pessoa e considerar que o artigo 35 está configurado? Ou seja, a pergunta é: o inimputável, ele entra na contagem? A resposta é positiva. A legislação, ela não exige que a pessoa seja imputável. Olha o que está escrito no 35. Associarem-se 2 ou mais pessoas. Ele não está dizendo associarem-se 2 ou mais pessoas imputáveis ou 2 ou mais imputáveis. Ele está dizendo apenas que precisam ser pessoas. E o inimputável é pessoa? É, ele é pessoa. Então ele vai entrar na contagem? Vai. Então nós já temos 2 informações. Primeiro, crime de concurso necessário. Segundo, 2 ou mais pessoas, por isso que é crime de concurso necessário. E o inimputável, ele entra na contagem. Aí diz assim o 35. Associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput e parágrafo 1º do 33 e artigo 34 dessa lei. Então, primeira coisa, em relação a essa segunda parte que nós estamos estudando, os crimes que o artigo 35 se refere são 3. São os crimes previstos no caput do 33, é a conduta prevista no parágrafo 1º do 33 e a conduta prevista no artigo 34. Qualquer outra prática igual a essa, mas que não diga respeito ao caput do 33, ao parágrafo 1º do 33 ao 34, não configura o crime do artigo 35. A gente não pode esquecer, antes de eu afirmar isso de maneira definitiva, que o 35 ele possui um parágrafo único, que diz que quem pratica os crimes do artigo 36 de maneira reiterada incorre nas mesmas penas. Então a gente vai fazer assim: o caput do 35 fala apenas nos crimes do artigo 33 caput, 33 parágrafo 1º e 34. E o parágrafo único diz que incorre nas mesmas penas quem praticar, quem se associar para a prática reiterada dos crimes do artigo 36. Conclusão que eu chego: qualquer outro crime diferente do 33 caput, diferente do 33 parágrafo 1º, diferente do 34 e diferente do 36 em razão do parágrafo único, não pode haver a incriminação também por parte do 35. O que eu quero que você entenda: se o agente se associar para o fim de praticar outro crime
que não esses que nós acabamos de ver agora, eu não posso aplicar o 35, mas não acabou aí não. Você entendeu quais são os crimes que eu aplico o 35? 33 caput, 33 parágrafo 1º, 34 e o 36 por força do parágrafo único, que diz que aplica a mesma pena. Só que o 35 ele diz assim: associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar. Aí eu vou usar o 33 como exemplo, mas você sabe que não é só ele que está ali no 35. Então vamos supor que a pessoa ela esteja associada com outra com o fim de praticar o crime do artigo 33, que é o meu exemplo. Ela precisa efetivamente praticar, ela precisa materialmente praticar a conduta ou as condutas do artigo 33 para o crime do 35 estar configurado, ou basta se associar para o fim de praticar essas condutas. Ou seja, as pessoas estão associadas, beleza, duas ou mais pessoas. Agora, essas duas ou mais pessoas associadas, elas precisam efetivamente praticar as condutas, ou será que basta a mera associação com o fim de praticar? O STJ e o STF já responderam essa indagação e a resposta foi a seguinte: as pessoas, os agentes, para responderem pelo crime do artigo 35, basta estarem associadas para o fim de praticar alguma das condutas que nós vimos nesses 4 artigos, ou seja, 33 caput, 33 parágrafo 1º, 34 e 36. Basta estarem associadas para o fim de praticar. Professor, e se elas estiverem associadas e efetivamente praticarem, o que acontece? Ocorre aí o concurso de crimes. Ou seja, se as pessoas se associarem, duas ou mais pessoas se associarem para o fim de praticar algum daqueles crimes ali e efetivamente praticarem esses crimes, eles vão responder pelos 2 crimes. Vai haver concurso de crimes. Perfeito? Bom, a outra indagação que fica agora é o seguinte: a lei fala em reiteradamente ou não? Quando você olha o reiteradamente ou não, a conclusão que você chega, numa primeira leitura, é que essas pessoas não precisam necessariamente estarem reunidas de maneira não esporádica, Elas não precisariam estar reunidas de maneira permanente. Bastaria que elas estivessem reunidas de maneira esporádica. Mentira! Nós temos que interpretar essa expressão reiteradamente ou não, contida aqui no artigo 35. Presta atenção. Quando a gente vai estudar o crime do artigo 35, a gente está falando das pessoas que estão se associando, certo? A gente está vendo aqui a galera associada, aí você lê mais um pouquinho, o legislador fala em reiteradamente ou não. Quando ele fala em reiteradamente ou não, qual é a conclusão que você chega? Bom, se ele está falando reiteradamente ou não, é porque então essas pessoas não precisariam, em tese, se associarem de maneira permanente. Mas não é isso que o STJ e o STF entendem. O que o STJ, o STF e a doutrina entendem em relação a essas duas palavrinhas, o reiteradamente e o não? Eles dividem em 2 situações. Bom, presta atenção. O artigo 35, para estar configurado, as pessoas devem estar associadas de maneira permanente. Então, presta atenção. No crime do artigo 35, as pessoas, para que esse crime exista, devem estar associadas de maneira permanente. Não pode ser uma coisa esporádica. Então, vamos lá. A associação do artigo 35 é uma associação permanente? É. Ponto. Então, agora, professor, me explica o reiteradamente, então. O que é isso? O reiteradamente ou não, ele não diz respeito à prática do artigo 35. O reiteradamente ou não diz respeito à prática dos crimes do artigo 33 caput,
parágrafo 1º, 34 e 36. Então, sabe quando é que esse crime vai estar configurado? Agora você vai entender. 2 ou mais pessoas associadas de maneira permanente, ponto, para praticarem de maneira reiterada ou não os crimes previstos naqueles artigos. Então, o que pode ser de maneira reiterada ou não são esses crimes aqui, o 33 caput, o parágrafo 1º e o 34. Porque o crime do 35 tem que ser uma associação permanente, não pode ser uma associação esporádica. E aí vem aquela conclusão que nós chegamos. Se as pessoas se associam de maneira permanente para o fim de praticar algum daqueles crimes e praticam algum daqueles crimes de maneira reiterada ou não, por exemplo, praticou de maneira esporádica, praticou uma vez só. Se praticou uma vez só, não é reiterado, é o não. Se praticou de uma vez só de maneira esporádica, por exemplo, o crime do artigo 33, ele não entra no reiteradamente, ele entra no não. Ele vai responder pelo 35 em concurso, no meu exemplo, com o crime do artigo 33 caput. Compreendeu? Eu sei que é um pouco confuso. Então eu vou falar pela última vez agora, até de maneira pausada, para ver se você consegue visualizar. Vamos lá. O 35, ele está falando das pessoas que se associam para o fim de praticar alguns crimes. Eu vou usar como exemplo o artigo 33, mas não esqueça que é o 33 caput, 33 parágrafo 1º e 34. Então as pessoas estão se reunindo, se associando para o fim de praticar, por exemplo, crime do artigo 33. Essa associação que vai configurar o crime do artigo 35 tem que ser uma associação permanente. E o agente, ele não precisa efetivamente praticar algum daqueles crimes. Exemplo, 33. Basta ter a finalidade de praticá-los. Agora, se o camarada praticar o crime do artigo 33, que é o meu exemplo, ele não precisa praticar de maneira permanente. Basta que ele pratique aquele crime de maneira reiterada ou não. E se praticar, Se praticar o crime de maneira reiterada ou não, vai haver concurso de crimes. Responde pelo crime do artigo 35 em concurso com o crime do artigo 33. Perfeito? Ou 33 parágrafo 1º ou 34 da Lei de Drogas. Tranquilo? Perfeito? Então a expressão reiterada ou não diz respeito aos crimes que ele efetivamente pode vir a praticar. Lembrando que a associação é apenas para o fim de praticar. Aí o parágrafo único diz assim: nas mesmas penas, deixa eu apagar essa setinha que eu fiz aqui, nas mesmas penas do caput deste artigo, incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36. Só cuidado que no artigo 36 ele exige que a conduta seja reiterada. Não existe o ou não. Eu até fui fazer uma questão num simulado, onde eu, infelizmente, até não deixei passar em branco, e agora eu corrijo aqui o meu equívoco, onde a questão ela vinha dizendo o seguinte no simulado, que respondia pelo crime do artigo 35, o camarada, as mesmas penas do 35, o camarada que praticava de maneira reiterada ou não a conduta do 36. Eu acabei dando como correta. Está errado, na verdade, a resposta. Porque para o 36, ou para o parágrafo único ocorrer, a conduta do artigo 36 ela tem que ser praticada apenas de maneira reiterada, ou seja, não existe o ou não, compreendeu? Então o 36, que está lá inserido no parágrafo único do artigo 35, para ele ocorrer, o agente tem que praticá-lo de maneira reiterada. Tranquilo? Não tem o ou não. Vimos aí o 35. Vamos para o 36. O 36 ele diz assim: financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput e parágrafo 1º e 34 desta lei. Ou seja, os mesmos crimes que estão no caput do 35 também estão no caput do 36. E o 36 trata do crime aí daquela pessoa, que financia o tráfico. Quando a gente fala em financiar
ou custear, a gente está falando daquela conduta que de alguma forma vai dar algum benefício, perdão, para que o traficante ele possa exercer o tráfico. Então, se você compra moto para o traficante, se você dá dinheiro para o traficante, né? Se você de alguma forma fomenta, se você de alguma forma injeta algum tipo de benefício para o traficante para que ele possa praticar os crimes previstos no artigo 33 caput, parágrafo 1º e 34 dessa lei, você está financiando ou custeando a prática do crime. Lembrando que o agente, para responder pelo crime do artigo 36, ele tem que financiar ou custear a prática do crime. Se ele financia ou custeia a prática daqueles crimes e também pratica algum daqueles crimes, vai haver concurso de crimes e ele irá responder, né, pelos dois crimes em concurso, ou seja, o crime do artigo 36 e o crime, né, do 33, por exemplo, que ele praticou também. Perfeito? Tranquilo? Bom, aqui nós temos a pena. Vamos para o 37. Também não há dificuldade no 36. Aliás, os crimes agora serão mais simples, né? Os mais difíceis aí, que eram o 33 e o 28, nós já vimos. 37 diz assim: colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput e parágrafo 1º e 34 desta lei. Então aqui, o que o camarada está fazendo? Ele não está nem financiando nem custeando, porque financiar ou custear foi aquilo que eu lhe falei. O agente, ele injeta algum tipo de bem com valor econômico que vai auxiliar o traficante na prática do tráfico, né? E se ele praticar o tráfico junto com o traficante, a gente viu, responde em concurso de crimes. O 37 está falando daquele cara que colabora como informante. Por exemplo, a polícia está chegando no morro, né? Ou sei lá onde, está chegando lá na localidade para poder fazer lá uma operação e prender a galera lá do tráfico. Quem é que está lá soltando o foguete? O fogueteiro, né? Aqui no Rio tem a figura do fogueteiro. O que o fogueteiro faz? Quando a polícia está chegando, ele acende lá e joga tudo pro alto lá e começa a soltar fogos. Esse fogueteiro estaria em curso nas penas de qual crime? Do artigo 37. Só que aqui o artigo 37, o problema não está aí em quem está informando, não. Porque isso é bem simples, você consegue visualizar a pessoa que está colaborando como informante. O fogueteiro, o X9, né? Tem gente que faz, tem algumas pessoas que passam em algum tipo de concurso público que ao invés de combater o crime, eles informam o crime, né? Faz o contrário. O cara, ao invés de ir lá combater o crime, ele vai informar para o criminoso o que vai acontecer. Esse cara responde pelo 37 da lei de drogas, né? Você já entendeu o que eu estou falando. Tem gente que ao invés de combater o crime, ele vai trocar uma ideia com o traficante e vai informar para o traficante os passos da polícia. Isso aqui é o 37. Só que o 37, presta atenção, o problema dele está nesse pedacinho aqui que eu vou te falar, que eu acho até uma discussão interessante. O que o 37 diz? O 37 ele diz assim, olha, colaborar como informante. E ó, tem que ser informante, porque se for já ajuda dessa forma, financeiro veio para o 36, hein? Então, repetindo, colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinada à prática de qualquer dos crimes previstos, 33 caput, parágrafo 1º e 34. São os mesmos crimes do caput do 35 e do 36. Só que o legislador ele não usou lá uma técnica muito boa, não. Por quê? Porque grupo, organização e associação dá no mesmo. Não precisa nem diferenciar. Porque grupo, organização e associação, diz Guilherme de Souza Nutti, são expressões sinônimas. Então, adotando aqui hoje a doutrina majoritária, grupo, associação ou organização seriam expressões sinônimas. O problema reside na seguinte situação. Para o crime do artigo 37 estar configurado, o agente ele tem que trabalhar como informante para quem? Para essas pessoas aqui, né? Grupo, organização, associação. Eu vou usar como exemplo para você entender, né? O Comando Verde, né? Aqui no Rio, a gente sabe que tem um comando de uma cor, né? Que não é o verde, mas só para você compreender.
Vamos supor que a pessoa seja o fogueteiro do Comando Verde. Se ele é fogueteiro do Comando Verde, ele vai estar praticando o crime do artigo 37? Vai. Mas, professor, imagina que essa pessoa, ela não é informante de nenhum grupo, de nenhuma associação criminosa ou de nenhuma organização criminosa. Ele é, na verdade, informante de um traficante individual, uma pessoa que não integra nenhum tipo de organização. É um traficante que trabalha por conta própria, é um autônomo, olha que coisa linda, né? É o traficante autônomo que trafica por conta própria. E essa pessoa passa a ser informante desse traficante. Se você olhar para o 37, eu não posso enquadrar essa pessoa no 37. Por que eu não posso enquadrá-lo no 37? Porque o 37 se refere a grupo, organização ou associação, que tem como destino a prática daqueles crimes que nós vimos. E o traficante individual, então? Vamos trabalhar com o exemplo do fogueteiro que solta fogos para o traficante individual quando a polícia está chegando. Eu vou enquadrar esse fogueteiro aonde? Pode ser no 37? Se você analisar pelo princípio da legalidade, não. Porque não está dizendo ali traficante individual. Eu vou pegar esse fogueteiro, então, e vou enquadrá-lo como partícipe do crime do artigo 33. Olha o raciocínio que eu estou fazendo. Se o informante trabalha com um traficante individual, eu não posso enquadrá-lo no 37, porque o 37, em razão do princípio da legalidade, não se refere ao traficante individual. Mas então eu vou enquadrar ele aonde, professor? Você vai enquadrar ele como partícipe do artigo 33. Só que aí surge um segundo problema. Qual é o segundo problema? Olha que coisa. Quando você vai no 33, eu subi aqui a lei para você me acompanhar. Quando você vai aqui no artigo 33, a pena do artigo 33 é uma pena de reclusão de 5 a 15 anos. Então, se o fogueteiro, for informante de um traficante individual, ele, em tese, vai responder como partícipe do crime do artigo 33 e estará sujeito a essa penalidade aqui, reclusão de 5 a 15 anos, além do pagamento da multa. Agora, se ele for informante de um grupo, de uma organização ou de uma associação, olha que coisa, ele vai estar aí recebendo uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. Conclusão que a gente chega, que a doutrina chegou. Ué, quer dizer então que se o cara for informante de um grupo, exemplo do Comando Verde, ele recebe a pena de 2 a 6 anos. E se ele for informante de um traficante individual, ele vai ser partícipe do crime do artigo 33 e vai receber uma pena de 5 a 15? Tem alguma coisa errada. Quer dizer, é mais fácil, é mais benéfico ser informante de uma organização do que ser informante de uma pessoa só. Aí o que a doutrina fez com 37? No que diz respeito ao traficante individual? A doutrina disse assim: nós temos que fazer uma analogia em bonam partem, porque no direito penal, você sabe, é cabível analogia em bonam partem. Não pode analogia em malam partem, ou seja, para prejudicar. Olha a analogia que a doutrina fez. A doutrina disse assim: porra, não tem lógica a pessoa que é informante de um grupo receber uma pena menor do que aquela pessoa que informa apenas um traficante individual. Então, utilizando-nos da analogia em bonam partem, a gente vai dizer que aquela pessoa que é informante de um traficante individual não deve responder pelo crime do artigo 33 caput, e sim, em razão da analogia em bonam partem, responder pelo crime do artigo 37, pois estaria ele recebendo uma pena menor. Compreendeu a discussão? Se você disser que ele vai responder pelo 33, ele vai estar recebendo uma pena maior do que aquela pessoa que informa um grupo. Então, se você fizer uma analogia em bonam partem, você vai dizer que, embora o 37 não se refira a traficante individual, em razão da analogia em bonam partem, aplica-se a pena do 37 por ser mais benéfica. Compreendeu? Deu para compreender aí, galera? Foi? Qualquer duvidazinha você pode mandar aí para a galera da edição que eles vão me mandar. Tá bom? Tranquilo? Vamos continuando então. 38. Vou apagar aqui o comando verde. Vou pegar aqui meu apagador, vou apagar isso aqui também. Vamos para o 38. 38 ele diz assim: prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente,
ou fazê-lo em doses excessivas, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na legislação antiga, na antiga legislação de drogas, o artigo que tratava dessa conduta, ele vinha especificando quais seriam os sujeitos ativos do crime. Falava lá médico, dentista, enfim, ele vinha dizendo quais as pessoas que poderiam praticar esse crime aqui. Só que agora no 38, ele não disse quem pode praticar. Mas você lendo o artigo 38, você consegue chegar a uma conclusão óbvia. Não é qualquer pessoa que prescreve ou que vai ministrar algum tipo de droga na outra, Porque se eu começar a ministrar sem ser médico, por exemplo, eu sou professor, Aqui no Rio, além de professor, eu também sou advogado criminalista. Se eu começo a ministrar numa pessoa uma droga, meu irmão, o meu trabalho é esse? Não é. Eu vou ser traficante. Agora, a pessoa que prescreve e ministra algum tipo de substância para alguém, ela tem que trabalhar, óbvio, numa determinada profissão que permita que ela prescreva ou ministre. O que eu quero que você entenda? Embora o 38 não especifique o sujeito ativo, assim como fazia a legislação antiga, é óbvio que eu só posso aqui estar tratando de pessoas que têm, em razão da profissão, a capacidade de prescrever ou ministrar alguma coisa para alguém. Exemplo, então, médico, dentista, Eu não sei se, por exemplo, o enfermeiro que pode ministrar e por aí vai.